Boa tarde a todos. Olá, meninas. Cara, oi, Casé. eu sou menino, pô. Se a gente te expulsar, acabou. É só Que mulher isso? aqui. Mas por que E a você... gente é assim, Nossa porque a gente senhora. que manda. Olha só, hoje a gente está recebendo aqui a Andressa e a Samira. Elas foram representantes no time feminino de futebol do glorioso Botafogo. E vocês estão me perguntando assim, gente, o Botafogo tem futebol feminino. Agora é o seguinte, a parada é dura. Se você não tem futebol feminino, você não joga nenhuma competição da Conmebol. Ou seja, no ano que vem, se você arruma uma vaga na Libertadores, na Sul-Americana, se você não tem futebol feminino no seu time, você não joga, não participa. Isso é lei. Isso foi bom, né, meninas? Na marra ou não, não precisava ser na marra, mas foi. Não importa. O que importa é que agora é assim. Sejam bem-vindas, viu? Obrigada. Eu já quero que vocês falem sobre como foi que vocês chegaram ao Botafogo. Vocês têm uma história bacana, vocês Temos. né? Então, falar. a gente se conheceu depois da pré-temporada do Fluminense, né? E aí ela já ia desistir de jogar e tal. Eu fui e convidei ela para ficar na minha casa, porque da mesma forma que eu não queria desistir, eu também não queria que ninguém desistisse dos seus sonhos, mesmo que as meninas que já saíram dali já saíram desacreditadas. Aí eu tive essa forma de ajudar ela, eu liguei para minha mãe falou que a gente come, ela come, então desde então ela tá lá. Ó, pro pessoal que tá louco lá em cima, é a Andressa que tá falando, tá, galera? Elas são tão parecidas, vocês parecem irmãs. A Andressa tá mais pertinho de mim e a Samira tá lá. A Samira que levantou o dedinho, que ela é de Porto Alegre. Isso, muito sou bem. gaúcha. Ela veio pro Rio pra tentar a vida no futebol, né? E aconteceu esse imprevisto no Fluminense e elas decidiram ir pro Botafogo. Só que nesse tempo, a Andressa te deu casa, comida e roupa lavada, não foi isso? Então, foi um anjo, né? Que eu bacana. digo sempre pra ela, não deu muito certo lá no Fluminense e logo em seguida eu já estava indo embora. Ela me cedeu a casa dela, a família dela me recebeu de braços abertos e sou muito grata por isso, né? E logo em seguida teve a peneira no Botafogo, nós fomos e chegando lá, saímos com a melhor notícia, né? Que passamos no teste e hoje estamos lá. E a gente vai falar daqui a pouco o que aconteceu com o Botafogo na competição, como é que foi toda essa trajetória e como vai ser daqui pra frente. Olha só, vamos girar o assunto rapidinho, vou falar o seguinte, vocês viram, meninas, o que aconteceu com o Neymar? Ele saiu lá do jogo meio nervoso, né? O PSG foi vice. E aí, ó, tá aí na tela de vocês. Sobe aí o Neymar, tá subindo a escadinha. Aí o torcedor fala uma coisa com ele, ele vai lá e blau, dá um soco no torcedor. E isso repercutiu muito mal. Eu vou falar com ele porque eu sou muito educada, Casimiro. Você que é fã do Neymar. Sim. Mas também é imparcial, a gente aqui faz comentários de futebol. O futebol envolve isso aí, né? Às vezes é imparcial, né? E o que acontece com o Neymar agora? Vamos lembrar algumas coisas aqui antes de eu passar a bola pra você, Casé. 17 de maio, o Tite entrega a lista da convocação para a Copa América. A gente tem na história aí um Djalminha na história que deu uma cabeçada no seu treinador e foi cortado de uma Copa do Mundo. A gente tem um Douglas Costa na era Tite que cuspiu no adversário e foi cortado da lista. Tudo bem, eram de 2 amistosos, mas por indisciplina ele foi cortado. Qual será o futuro do Neymar na seleção? Será que mexe tanto assim? Acho que não, cara. Não, né? Acho que isso não deveria Não afetar. deveria ou não vai? Acho que isso não deveria e não vai. Tá. É injustificável você dar um soco no torcedor. Embora o torcedor seja um idiota, Tudo bem. os vídeos divulgados por ele grava xingando os jogadores que vão passando, ele xinga o Buffon, que é um jogador que não precisa falar nada, é um ídolo mundial. Sim. Ele xinga o Verratti, chama o Verratti de racista, sem motivo algum. E depois fala pro Neymar alguma coisa tipo, aprende a jogar futebol e xinga ele. E o Neymar dá um tapa no celular do cara, é o primeiro ato já de indisciplina, o ato de agressão ao cara, porque se você tira o celular do cara, você já está ultrapassando o limite. E depois o cara fala alguma coisa pro Neymar que ninguém sabe o que é, porque o celular do cara já estava no chão e ele dá um soco no cara. É injustificável, não faz sentido, ultrapassa o limite de jogador e torcedor ali. O torcedor não pode fazer tudo, mas o jogador também não. Mas eu acho que tem que ser levado com muito cuidado isso. O pessoal tá fazendo um estardalhaço absurdo. A gente lembra de Romário que saiu no soco com o torcedor em Laranjeiras. Óbvio, não tô querendo comparar o Neymar com o Romário. Eu acho que a galera já começa. O Romário já era campeão mundial ali, já estava beirando os 1000 gols. Mas assim, eu acho que tem que ser conversado. Ontem, inclusive, no Bem Amigos, o Muricy Ramalho falou que quer conversar com o Neymar. Eu acho isso importante, foi um técnico importante para ele.
durante essa trajetória. E o Tite também tem que conversar, não passar a mão na cabeça dele. Ele errou feio, precisa ser conversado. Ele tem 27 anos, é pai, não pode cometer esse tipo de erro. Mas vocês que trabalham com isso, a gente sabe que o torcedor é passional, né? Ou seja, ele é apaixonado e ele não pensa, ele fica bravo. Do mesmo minuto que ele ama a Andressa, daqui a pouco a Andressa perdeu o pênalti, ele odeia a Andressa. E assim é o futebol e sempre foi. E quem trabalha com futebol sabe que isso vai acontecer. O que vocês acharam dessa atitude do Neymar? Vocês como jogadores de futebol? Foi O ridículo. calor do momento, né? Mas e depois? E as consequências? Depois vem realmente as consequências, porque a gente sabe que importuna às vezes, porém a gente tem que entender que a nossa figura é pública. Então a gente tem que entender que uma hora eles vão nos amar e outras horas eles vão nos odiar porque fizemos um lance. Isso é natural, né, com certeza. Isso sempre foi assim no futebol, não é só com o Neymar. O Neymar não é perseguido, não é, vão atrás do Neymar. Ele pode até ser, realmente o holofote brilha mais pra ele. Por quê? Porque ele é o Neymar. E ele escolheu ser Neymar. E tudo na nossa vida tem o ônus e tem o bônus. O bônus dele é ser bilionário aos 27 anos, é ser o Neymar, é ganhar a vida fazendo o que ele sempre sonhou, que é jogar de futebol. Tantos meninos no Brasil inteiro e no mundo sonham em ser jogador de futebol. E o Neymar conseguiu por todo o talento dele, porque ele é talentoso. E ele conseguiu chegar onde ele chegou. E o ônus é você saber que você não pode ir a um shopping, a comprar pão na padaria, porque você é reconhecido em todos os lugares do mundo, e que você vai ouvir gracinha muitas vezes na sua vida. E é assim que é a vida do jogador de futebol. O Diego Taubaté, que é o nosso Big Boss, tá perguntando se você tá passando uns panos, tá colocando panos quentes aí no Neymar. Porque, eu falei. Meninas, deixa eu contar pra vocês. O Casimiro, esse rapaz vascaíno aqui, ele é Neymarzete. Ele é Neymarzete. Tem tatuagem, fã-clube. Ele lá no quarto dele tem tudo. A tatuagem a gente não consegue ver, porque, tipo assim, olha só. A galera que pede pro Neymar ser cortado da Copa América precisa decidir. Ou pune o Neymar, ou o Brasil não tem chance de ganhar a Copa América. Você acha? Eu também acho. Pra mim é ponto também, Samira? Se o Neymar não for convocado, o Brasil não tem chance de ganhar a Copa América. Hashtag SBT Esporte Rio. Você acha isso aí de Não casa? ganha da Sérvia com o Neymar, pô. Se tirar o Neymar da Copa América, o Brasil não tem chance? É tão Neymar dependência assim, meninos? Faz muita diferença. Faz. Ele é um jogador que faz muita diferença num time. Ele chama responsabilidade pra ele, querendo ou não. Ô, Casé, tem alguém do teu time aí. Tem uma Neymarzete ali. Mas não tem o que fazer, cara. O cara é brabo demais. A Samira é Neymarzete. Olha lá, muito Samira. dele, Aí, ó, achei mais... A gente acha fácil o Neymarzete. Porque o Neymarzete defende o Neymar todo custo. Não, Vamos lá no porque Twitter, assim, Ulisses, só um porém. comigo. Não é ser Neymarzete, cara. O Neymar é o melhor jogador brasileiro pós-Ronaldinho. Ponto. Verdade. Beleza. Ninguém contesta isso. Ninguém Alguém contesta aí. Acho que não. Não. Mas, embora tenha pessoas que odeiam o Neymar, aí vão contestar. Mas, assim, a gente precisa extrair o melhor desse Neymar. Não o pior. Esse é o ponto. A gente não pode ficar martelando, o Neymar tem que ser punido, cortar... Não pode cortar o Neymar da Copa América. Será que essa super proteção no Neymar não pode falar pro Neymar que ele errou? Não pode fazer não sei o quê. Não pode. Aí ele acha que ele pode tudo e que ninguém pode nada. Será que isso não atrapalha? Eu acho que essa super proteção atrapalha. Eu acho que ele errou em ter vindo pro Carnaval. A gente vai vendo as coisas que ele cometeu. Depois da lesão, ele cometeu vários erros. E essa agressão é mais um erro. Eu acho que ele tem que ser... cobrado, ele tem que ser punido internamente, de alguma forma, perder a faixa. O Marquinhos é o capitão do PSG, não é o Neymar. Então, de repente, ele pode não ser o capitão da seleção brasileira. Eu não vejo mal nisso. Agora, cortar, eu acho que é demais. Eu acho um absurdo, mas que vai ter gente pedindo isso. Eu acho que isso não passa pela cabeça do Tite Mas sempre vai em nenhum ter momento. gente pedindo. Olha no nosso Twitter, hashtag SBT Esportivo, Pablo Leonel. Eu acho que deveria acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Douglas Costa, não deveria ser convocado, leva o Vinícius Júnior que ele vai dar conta. Primeiro que o Vini tá voltando aí de lesão. E segundo que no caso do Douglas Costa, Leonel, o que aconteceu com ele? Eram 2 amistosos, né? E ele foi cortado 2 amistosos. Depois o Tite conversou com o Douglas Costa, tudo ficou bem e aí então ele voltou para a seleção brasileira. E não é o corte punitivo, né? Não é tipo assim, o Douglas Costa está esperando a convocação e aí ele tá na casa dele e aí não aparece o nome dele e ele fica, pô, não fui convocado. O Tite liga pro Douglas Costa e fala, Douglas, olha só, cara, você errou. Você não vai ser convocado, mas na próxima convocação você vai estar lá, porque é um amistoso. E assim, com todo respeito ao Douglas Costa, que é um craque, monstro, mas não tem comparação do futebol hoje dele com o do Neymar, de diferença no jogo. Inclusive o Douglas sofre com muitas lesões, então assim,
não dá pra cortar o Neymar, gente. Pô, Ele ficou deixa o ódio de nervoso. lado. O homem toca a bateria quando ele Ai, fica cara, nervoso que com o não Vasco, dá, ele fica cara. nervoso. E com o Neymar também, O cara vem meninas. falando pra colocar o Vinicius machucado no lugar do Neymar. Pô, irmão, por favor. Meninas, Não dá, não aí, dá. ó, a bateria dele. Eu quero saber agora de futebol feminino. A gente vai passar, daqui a pouco, vai passar limpo o Flamengo. A gente também vai direto pro estádio Newton Santos falar com o Eduardo Barroca, o Opa. treinador do Botafogo. Fica aí. Antes disso, a gente vai falar com as meninas. Eu quero saber do futebol feminino. Tá acontecendo agora o Campeonato Brasileiro Feminino, não é isso? Exatamente. A maioria dos clubes que querem, como eu expliquei aqui no início do programa, participar de competições feitas pela Comebol, estão colocando meninas para jogar e vocês estão pelo Botafogo. Exato. Como foi o trajeto do Botafogo dentro dessa competição? Então, a gente... Foi às lutou pressas que foi. montaram a equipe, né? Lutamos bastante, treinamentos muito em cima dos jogos, mas creio que a gente, ali dentro dessa competição, a gente está dando o nosso melhor, até porque tem meninas ali que é o primeiro brasileiro que joga. Eu, inclusive, é o primeiro brasileiro que eu jogo. Você também, Samira, foi seu primeiro brasileiro? Então, assim, eu acredito que a gente agregou muita experiência e vamos Em tão continuar pouco agregando tempo. em tão pouco tempo. Vocês exatamente. pretendem ficar no Botafogo para a próxima temporada? Com certeza. Com Você, certeza. Andressa, é lateral direito, Lateral né? direito. E a Samira atacante. é atacante, muito bem. Samira sofreu pênalti, né? Sofri nos dois últimos, no penúltimo último jogo. Muito Teve. bem. O Botafogo já matematicamente está eliminado, né? Tem mais um jogo contra a Chape para cumprir, mas já não vai mais conseguir seguir no Campeonato Brasileiro. E a gente tem times que já têm tradição, que já são times que têm futebol feminino há algum tempo. E isso conta muito, Conta na muito, hora de exatamente, você participar conta de uma muito. competição do tamanho do Campeonato Brasileiro, né? Conta, de verdade, porque as meninas que já estão nos clubes já têm grandes nomes, já têm grandes trabalhos, já vem trabalhando, também, né? Exatamente, já vem trabalhando há bastante tempo. Então, a gente, para uma equipe que montou agora, a gente só vem agregando experiência mesmo para que no Campeonato Carioca a gente possa vir aí arrebentando. E né? é tão Com bonito, certeza. olha lá à esquerda do vídeo de vocês, um monte de meninas jogando futebol com a camisa do Botafogo. E aqui no estúdio vocês, isso é tão legal, assim, a gente sabe que as pessoas consomem pouco o futebol feminino. A gente briga tanto aqui por um espaço pelo futebol feminino e o próprio torcedor não consome. E é tão legal, é tão quanto as regras são as mesmas, é tudo igualzinho, só que são moças jogando. Gente, que Exatamente. diferença faz, não é? É uma pena eles terem que colocar obrigatoriamente, né? Chegar nesse Começar ponto. só agora, né? Porque o futebol feminino também não vem só de agora. Aham. Então, só agora que tá vendo essa visibilidade. A gente tem países aí, como o Canadá, os Estados Unidos, que tem muita tradição no São futebol referências. feminino e eles são referência, Referência, né? isso aí. Lá é super normal, meninas, E é o jogar nosso futebol. objetivo, né? E sabe o que eu reparo, meninas? Que hoje em dia essa geração nova que cresce, essas meninas, elas já acham super normal gostar de futebol e jogar futebol. Na minha época, quando eu era menor, era um certo tabu. Eu era a única menina que jogava futebol com os Exatamente. meninos. Hoje em dia, todas as meninas jogam futebol. Isso é muito legal, Exato. né? Desde pequena e sempre nós no meio gratificante. dos meninos ali. Os primos, todo mundo jogando futebol e a mãe mandando sair no meio dos meninos, só que desde pequena, né? Meio do berço. Mas vem cá, o Campeonato Brasileiro acaba quando? Quais são os times aí que estão na parada? São Paulo, Chapecoense. Chapecoense. América Mineiro Chape também. tá bem com o futebol feminino? Também tá Então, tão firme. Tão firme. tão com São Paulo, o Vasco gente também bem, o Caxias, Flamengo também tá bem? Exatamente. Também. São Paulo tá de líder. Tá então, de líder. nosso No nosso grupo ele tá de líder. São quantos grupos? Não sei informar os grupos, mas só que no nosso grupo são 5. 5 times, 5 né? times, exatamente. Muito bem, daqui a pouco a gente tem Eduardo Barroca, vai vir direto do Newton Santos, quem tá lá é Felipe Rogério. Felipe Rogério está lá para conversar com ele. Não é possível. Mas antes eu vou falar para vocês o seguinte, depois de se apresentar com febre na representação da equipe, o César, o goleiro do Flamengo, tava meio febril, ele melhorou e não vai desfalcar o Flamengo no jogo contra o Internacional, esse jogo que é em Porto Alegre. Parada difícil para o Flamengo pega uma reta aí de jogos importantes no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Flamengo quer esse caneco, tem chances de ganhar o Campeonato Brasileiro e junto a uma sequência tão com confrontos diretos, vamos chamar assim, que a gente já faz uma previsão de que Cruzeiro e Inter vão brigar pelo título, a gente tem no meio do caminho aí um time que é decisivo na Libertadores, Cazé. Aí fica aquela coisa assim, vai poupar, não vai poupar? Quem joga, quem não joga? Boa notícia é saber que o menino César vai poder agarrar, porque o Diego Alves está com lombalgia. O Flamengo, que já perdeu o Rodrigo Caio, né, contra o Cruzeiro, cabeçado do Dedé. Perdeu o Diego Alves no jogo da Libertadores, o César teve que acabar o jogo. E aí o César preocupou, mas já tá bem. Então, assim, o que a gente falou, o Flamengo tem um elenco muito grande, dá pro Flamengo poupar jogadores, a gente sabe que o Inter é parada dura,
lá fora. Então, o Inter perdeu para a Chape, mas que não é novidade. É novidade. Quer dizer, não é novidade perder para a Chape. Sim. Perde todo ano para a Chape, por incrível que pareça. Muita gente perde para a Chape. Fluminense Não, nunca ganhou da Chape. Exato, na mas história. o Inter é incrível, porque o Inter pode ter o melhor time do mundo, vai lá e perde para a Chape. Então, assim, o Inter é difícil, está classificado na Libertadores. O reencontro com o Guerreiro. Isso aí, pode eu ia acontecer. falar isso, Cazé. Então, vai ser um grande jogo, mais um grande jogo, e depois o São Paulo. Tem o Peñarol nesse meio aí, mas tem o São Paulo também. São 3 jogos complicadíssimos para o Flamengo no Brasileiro. Esse negócio de poupar ou não poupar titulares. O Abel tem que saber gerir muito bem. Já se complicou demais durante o ano com isso, mas até agora tá tudo bem. Tá. Campeão carioca. Tá tudo bem. Líder na Libertadores, óbvio, isso tudo pode mudar de figura no próximo jogo, o Flamengo pode estar eliminado, mas no momento, o Flamengo está muito bem. E vem de uma virada bonita em casa contra o Cruzeiro. Exatamente. Né? O Cruzeiro, que E é um a grande timaço. mudança dele, que muita gente questiona, eu questiono também, que é o Bruno Henrique centroavante e o Gabigol na ponta, que para mim deveria ser o contrário, o Gabigol deveria ser centroavante, o Bruno Henrique ponta, vem dando certo. O Bruno Henrique jogando demais, fazendo muitos gols. Então, assim, Abel, eu não tenho o que te criticar, irmão. No momento, torcida do Flamengo te critica? Critica, porque é corneteira, mas tá dando certo o que tu tá fazendo. Então... Muito bem, Cazé, vamos pegar uma nave? Uma nave louca? que não é da Xuxa, porque a Xuxa não é da SBT. E eu queria sempre andar naquela nave, mas não consegui. Eu também queria, direto mas para o caía, né? estádio Newton Santos, conversar ao vivo com ele, meu querido amigo, atualmente treinador do Botafogo. Que bonito. Ah, não é o Eduardo Barroca. Não. Encheu ô, a Felipe, tela de tristeza com eu esse tava toda rosto. feliz achando que o Dudu ia aparecer aqui na minha tela. Ah, o sorrisinho dele. Gente, você é bonito pra caramba. Ele é bonito, cara. Boa tarde, Felipe Rogério. Tudo bem? Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde a todos. Estou aqui com o cara, Eduardo Barroca, técnico do Botafogo. Fernandinha, eu vou passar direto. Primeiro, boa tarde, Barroca. Tudo bom? Boa tarde a todos. Prazer estar falando com vocês. Um beijo especial na Fernanda. Fernandinha, você conseguiu ele, você faz a primeira pergunta. Vamos embora, vamos ao ponto. Dudu, que Manda dia, brasa. né? Olha, tantas vezes que eu entrevistei Dudu pelo Sub-20. Vocês aí de casa que não sabem, o Dudu foi um multicampeão por lá, tem título nacional que é inédito no Botafogo, que é o Campeonato Brasileiro em 2016. Soube levar essa molecada, que não só na base foi campeã lá, subiu e presta muito no profissional. E que esse é o maior valor que a base pode dar. Ao profissional bons jogadores. Daí vem o Igor Rabelo e tantos outros jogadores que vêm da base do Botafogo, alguns da geração do Dudu. Eu quero saber, Dudu, você chega com um estilo próprio de jogo. Contra o São Paulo, a gente já reparou qual é o seu jeito de jogar. O seu jeito de jogar é o estilo Eduardo Barroca de ser. Só que a gente perdeu para o São Paulo, eu falo a gente porque sou botafoguense, todo mundo sabe que sou. Eu quero saber o que você conseguiu tirar de positivo nessa derrota contra o São Paulo e o que você já de cara viu e falou assim, o meu estilo Eduardo Barroca agora no profissional do Botafogo vai mudar para isso. Você vai ter uma versatilidade na hora do seu estilo de jogo ou você vai usar o mesmo e ponto final? Bem, Fernanda, no primeiro momento, antes do jogo de São Paulo, eu tive 10 dias para treinar a equipe. Na verdade, nesse primeiro momento, eu foquei muito em dar condições a todos os jogadores de treinar da mesma maneira, para que eu pudesse avaliá-los corretamente e escolher da melhor forma. E também foquei basicamente em 3 coisas para o jogo de São Paulo, que era subir um pouco a pressão da equipe, jogar com uma linha um pouco mais alta, tentar ter um controle do jogo para que a gente pudesse ter as ações a maior parte do tempo. E é evidente saber que quando o São Paulo tivesse a bola, a gente ter um mínimo ali de consistência defensiva. Eu acho que durante a maior parte do jogo, aquilo que a gente planejou e trabalhou aconteceu. Infelizmente, em situações pontuais, o São Paulo acabou fazendo os gols, principalmente o primeiro gol, que eu acho que deu um conforto maior para eles de jogar depois do segundo tempo um pouquinho mais atrás. Mas eu acho que nesse segundo momento a gente vai aprofundar um pouquinho mais o desenvolvimento do terço final do campo, né? Eu ainda estou conhecendo também a característica de alguns jogadores e tenho certeza que a gente vai conseguir fazer 2 bons jogos agora contra Bahia e Fortaleza e voltar ao caminho das vitórias, que é onde o Botafogo deve seguir. Fernandinha, vou aproveitar e emendar mais uma pergunta. Vai nessa.
Não, é justamente essa a criatividade do Botafogo, né? Que o pessoal martela muito nessa tecla. Bom, aquela criatividade ali, aquele passe final, a finalização. Quem vai ser esse cara? Você ainda está conhecendo os jogadores, né? Como é que você imagina isso nesse terço final? Eu acho que o Botafogo tem diversos jogadores que podem contribuir nesse sentido, mas eu particularmente acredito que um jogo coletivo forte vai fazer com que o potencial de cada um desses jogadores se desenvolva, a criatividade, como você falou, para esse terço final. Naturalmente, a gente com maior equilíbrio de controle, de chegada na frente, a gente vai ter maior possibilidade de chutar de fora da área, mais cruzamentos, a área melhor preenchida, maior quantidade de bola parada, escanteio, falta lateral, e com isso as oportunidades de gol vão aumentar, vão ficar proporcionais àquilo que a gente pensa com relação ao controle, e naturalmente esse caminho é o caminho que a gente quer para buscar as vitórias que o Botafogo tanto precisa agora. Pensando no chute de fora, né, o Alex Santana chuta muito bem, você pensa ele um pouco mais próximo ali da área para conseguir finalizar essas bolas, concluir mais as jogadas, né, sem perder a bola e dar contra-ataque? Na verdade, o Alex teve um problema físico, não estou tendo ainda a oportunidade de trabalhar diretamente com ele nesses últimos dias, ele está num processo final ali de transição e a gente espera, assim que ele tiver condições de estar apto a treinar junto com a gente, poder também desenvolver o que ele tem de melhor e observar mais de perto isso para colocar isso em prol do grupo do Botafogo. Agora, uma coisa, Fernandinho, pessoal aí do estúdio, muito importante que a gente sempre fala, né? Muita gente critica o Abel porque, fala que está ultrapassado, antigo, mas ele consegue gerenciar muito bem as pessoas, né? Não só os atletas. Como é que é o seu estilo, assim? Você conversa com os jogadores, chama no canto, fala, eu acho que ali dá um toque, o cara que fica no banco quer jogar, porque tem isso, né? Quem está no banco quer jogar. É difícil administrar um elenco grande, assim, gerenciar, tem que ser o paizão, assim, também, um meio termo entre o paizão e um cara bom da técnica e da tática também? O meu estilo não é muito paizão. O meu estilo é muito simples, é ser o mais objetivo, sincero com eles. Eu não sou aquele cara que fala o bom para o que não é bom e que fala o valeu para o que não é valeu. Eu acho que a melhor forma de se cobrar um grupo de jogadores é sendo frontal com eles, dando condições para todo mundo competir internamente e brigarem pela posição. Eu entendo que o jogador de futebol de um grande clube ele tem 3 competições. Ele tem a competição dele com ele mesmo, de se desenvolver a cada dia e estar melhor. Ele tem a competição na posição dele, então a gente tem aqui 2 laterais direitos, 2 laterais esquerdos, a gente tem 2 centroavantes, e é importante eles terem a mensuração dessa competição entre eles. E a terceira competição e a principal é na hora do jogo você se sobrepor ao teu adversário, é a competição contra o adversário, em que o jogador precisa colocar em prática tudo aquilo que ele aplica no treinamento. E a minha forma de gerenciar eles é tentar dar condições iguais e cobrança forte para que eles consigam corresponder nesse sentido. A gente sabe que o Botafogo vive um momento complicado. Fala, Fernandinho. O Dudu não vai falar, não vai encher a bola dele mesmo, mas eu vou encher a bola dele. O Dudu é um cara que sempre tem vestiário na mão, Cazé. Isso é uma característica do Dudu. Posso fazer uma perguntinha para ele também? Claro, tipo, vai você. Vai querer falar também, mas eu fazer uma pergunta. Primeiro, desejar boa sorte para ele, né? Começando um trabalho no Botafogo. É importante ver essa transição da base para o profissional, que o Vasco também está fazendo. Eu queria que ele respondesse primeiro como é que ele vê isso, essa transição, que outros clubes fazem, mas que no Rio está maior, né? Já que o Valadares e ele estão trabalhando nos 2 clubes. Como ele vê essa transição e como ele vê também o aproveitamento da base no time titular. A gente sabe que a torcida do Botafogo tem uma grande resistência com os jogadores da base e que o grande trabalho dele, que o trabalho dele sempre foi na base. Como que ele vai gerir isso para que seja aproveitado? A gente sabe que tem muita qualidade, mas que tem pouca paciência. Boa tarde. O Cazé, o Dudu, que é um grande vascaíno, né? Verdade. Tá aqui grande, literalmente. Obrigado aí pelas suas palavras. Eu entendo, desde o meu primeiro dia aqui, eu estou tentando diferenciar muito a seguinte questão. Não é porque o jogador foi formado na base do Botafogo que ele pode ter estigma de garoto ou de menino, né? A gente tem aqui no elenco profissional do Botafogo diversos jogadores
que foram formados aqui na base do Botafogo, que fizeram suas categorias de base aqui, mas que já tem um número elevado de jogos no futebol profissional, já tem idade, a gente tem aí Marcinho, Gustavo, jogadores com 23 anos já não são mais meninos, né? E desde o meu primeiro dia eu tenho falado que o tratamento é muito simples e igual para todo mundo. As minhas escolhas elas vão estar pautadas sempre naquilo que eu entenda que vai dar resultado para o Botafogo a curto prazo, pela nossa necessidade. Então, as minhas escolhas elas não estão pautadas em cima de quem foi da base ou de quem é mais experiente. A minha leitura é treinamento, dedicação, entrega, e aqueles jogadores que eu entender que vão aproximar a gente da vitória serão os escolhidos para iniciar a partida. Só emendando aqui o aproveitamento da base, às vezes é muito melhor você pegar um garoto da base que você vê que tem uma qualidade técnica, às vezes falta um pouco de experiência, é normal, mais do que pedir jogador, contratar um jogador mais caro ou um mediano que a gente não sabe se vai render, se vem de lesão, né? Então eu acho que falta, no fim das contas, a base que dá a grana quando você vai vender o moleque, né? Principalmente quando você está em dificuldade financeira, e que dá o retorno técnico em campo, né? Até para fazer sentido tudo aquilo que se investe na base, né? Vou pegar o exemplo aí do Vasco, o Marcos Valadares é um profissional que eu respeito pra caramba. O enfrentei há pouco tempo pelo Corinthians na Copa São Paulo, e a gente fez a semifinal da Copa São Paulo, disputamos nos pênaltis. Ele tem aí diversos jogadores como Lucas Santos, Marrone, Thiago Reis e outros, Miranda, zagueiros, jogadores que ele conhece muito bem. E jogadores que estão no Vasco há muito tempo, assim como aqui no Botafogo a gente tem Juan, Caio Alexandre, Glauber, Lucas Barros, jogadores que ainda estão jogando sub-20 e que a gente tem um conhecimento profundo desse jogador que está acostumado a vestir camisa do Botafogo, do Vasco, jogador que está acostumado a jogo grande porque jogam clássicos desde criança, né? Então a identificação desses meninos com o clube chega nesse momento final de transição que é tão delicado, né, tão complexo. Eu acho que isso facilita o jogador que está habituado a vestir a camisa do clube grande, que está habituado a jogar jogos de grande importância desde garotos. Na hora da transição final, na minha visão, isso faz bastante diferença para o jogador se adaptar melhor. Show. Fernandinho, eu queria perguntar para ele se ele fez o curso da CBF ou se ele se garante igual o Renato Gaúcho. Eu acho que no caso dele, os dois. Os dois, né, Dudu? Eu fiz todas as etapas, eu inclusive sou instrutor dos cursos de categorias de base da CBF, passei por todas as etapas, acho que é importante também para a vida do treinador essa fundamentação aí. E o treinador raiz tem que ser gordinho e usar o uniforme do futebol ou terno, tipo o Luxemburgo? Já botar o terno, fica ali na frente, ordenando tudo? Cada um faz o que se sente melhor. Eu acho que como as pessoas se sentem bem é que elas devem usar, viver, e eu respeito todas as situações. Fernandinha, mais alguma pergunta? O Kazek foi jogo duro, né? Ele e o Valadares, né? Corinthians, né? Eu ia falar que ele perdeu, mas eu vou falar que foi um jogo duro. Não seja deselegante não, com o mas nosso foi um convidado. grande jogo, o time do Corinthians é um timaço, mas o Vasco também estava com um timaço. E o que chorou o Corinthians, porque o Dudu saiu do Corinthians no Sub-20, né? Pra servir aqui o Botafogo no profissional. A galera do Corinthians ficou nervosíssima porque você foi embora, Dudu. Essa experiência que eu tive no Corinthians foi bastante importante. A minha segunda passagem no Corinthians, eu tinha tido uma passagem em 2010 anterior, foi de grande valia como experiência de vida, experiência profissional. E com esse convite do Botafogo, eu entendia que era o melhor para a minha vida profissional, mas saí do Corinthians com todo respeito, deixando as portas abertas, deixando grandes amigos no clube. E tenho certeza que o Corinthians também vai trilhar um bom caminho aí durante a sequência. Queria perguntar para ele também qual o melhor técnico do Brasil e em qual técnico que ele se espelha aí, que ele tem assistido. Pode ser lá de fora também, enfim. O melhor técnico do Brasil é o Filipão, né, que é o campeão brasileiro. Né? Eu tenho que ter alguma referência para afirmar isso. Se ele é o campeão brasileiro, na minha opinião, ele é o melhor técnico do Brasil. E já tem me perguntado algumas vezes sobre as minhas referências. Eu tenho diversas referências. Eu acho que se eu citar uma, eu estaria sendo injusto. Eu tive a oportunidade na minha formação até aqui de ser auxiliar técnico de diversos treinadores renomados em clubes diferentes. Eu trabalhei no Bahia, no Fluminense, no Vasco. Fui auxiliar técnico de diversos treinadores em diversas situações. Com todos eu aprendi e levo isso aí hoje para a minha vida como treinador. Fernandinho, eu vou fazer uma última pergunta para ele.
e depois você faz para finalizar qualquer coisa, tá? Uma coisinha. Se você tivesse que contratar 2 jogadores no futebol brasileiro para botar ali no Botafogo, quem que você chamaria? Qualquer um. Putz, essa pergunta é muito difícil de te responder assim. Se eu te respondesse dessa forma, talvez eu erraria. Então eu precisaria pensar bem, de acordo com as nossas necessidades, também dar uma mapeada mais profunda do mercado. Mas ao invés de olhar para fora, eu acho que nesse momento é fundamental que eu olhe para dentro, que eu valorize os jogadores que tem aqui dentro. Os jogadores têm se dedicado, têm cumprido aquilo que a gente tem combinado. E eu tenho certeza que é um caminho interessante para a gente rapidamente voltar ao caminho das vitórias. Tá vendo que elegância? Eu sabia que ele ia valorizar o pessoal daqui de dentro, Fernanda. Bem, e nossa audiência não para de subir. Só o rostinho do Dudu está na tela aí do pessoal. Dudu, deixa eu te explicar, é lindo, O Botafogo só tem gatão, todos os assessores, Marcão, Caco, tudo gatão, todo mundo. Olha só, a gente está aqui, Dudu, recebendo 2 meninas que são do futebol feminino do Botafogo. O Botafogo que esse ano aí tá com futebol feminino, a gente tá com a Andressa e com a Samira por aqui. E elas têm uma pergunta para você. Vai, meninas. Boa tarde, Dudu. A pergunta que eu gostaria de fazer é: como você vê o futebol feminino? Muito bem. Pergunta difícil, né, Dudu? Eu acabei de vir de um clube que valoriza muito o futebol feminino. O Corinthians é o atual campeão brasileiro e tive a oportunidade de conviver de perto com a equipe, com o treinador, o Arthur, que é o treinador campeão brasileiro pelo Corinthians, e pude ver como é importante dar as melhores condições para o desenvolvimento do futebol feminino, como o Corinthians faz isso já há um tempo. Eu acho que para o desenvolvimento e a melhora da qualificação do esporte. Muita gente fazendo parcerias com escolinhas, né, para desenvolver mais, né? Porque é difícil você ter um material humano assim das meninas jogando mesmo profissionalmente assim. Eu tive agora a possibilidade de conviver bem de perto com o Corinthians, que dá muito boas condições. Espero que isso aí se torne regra e se cumpra nesse nível de exigência no futebol brasileiro, porque tenho certeza que o futebol feminino tem todo o potencial aí para voltar a liderar o mercado pelo talento que o Brasil tem. E tem a Copa do Mundo também de futebol feminino no meio do ano, acho que é na França, né? E vamos ver. Fernandinha, mais alguma? Eu queria agradecer você, Dudu. Eu não vou deixar você em situação embaraçosa, você me conhece há muito tempo, você sabe que não. Mas com você no ar, vou falar o seguinte: a notícia que é do meu grande amigo Claudinho Portela. Ontem circulou pela internet, a gente não sabe se isso realmente é verdade ou não, mas o assunto que corre por aí é que, com uma parceria com o Palmeiras, aí o Botafogo vem com patrocínio master, que seria a Crefisa e a Faculdade das Américas, e aí, em troca, 4 milhões cairiam na conta do Botafogo, como o patrocinador master pelo ano, né? E aí viriam o Guerra e o Borja, talvez os dois, para reforçar aí o time do Botafogo. Eu sei, Dudu, que você não tá sabendo de nada, e se tá, não vai falar que tá, e é assim que funciona. Só quero saber o seguinte: Guerra e Borja hoje caberiam dentro do seu time do Botafogo, tecnicamente falando? Fernanda, qualquer jogador de nível alto caberia aqui no Botafogo. O Botafogo é um clube que tem a necessidade de ter jogadores de ponta para estar aqui jogando, e é assim que eu penso. Eu nunca falo em fechar grupo, porque eu acho que essa competição que eu falei anteriormente, ela tem que ser seguida sempre, né? Eu realmente não estou tendo ciência, não chegou até mim essa informação aí que você falou anteriormente. Espero que o clube consiga identificar aquilo que é o melhor para ele administrativamente. Nesse momento eu estou tendo muito boas condições de trabalho, estou conseguindo realizar o trabalho exatamente da forma como eu penso e acredito. Espero que seja o melhor para o clube e que a gente consiga colher os frutos práticos e desportivos disso. Fernanda, dá tempo de eu fazer mais uma perguntinha rápida? Não, né, mas... Parte tática, hein? Não dá, Tudo né, certo? Felipe? Mas aí a gente faz o que ao vivo? Fala que não? Vamos lá. Vou perguntar sobre o 4-3-3, porque todo mundo agora só está jogando 4-3-3, enfim. Tem surgido poucos jogadores, eu acho que centroavante mesmo, porque é mais jogador de lado de campo, você pode discordar de mim. Essa é uma perspectiva minha de torcedor e comentarista. Todo mundo só está usando 4-3-3. O que aconteceu lá com aqueles 4 no meio campo, aqueles 2 mais avançados, tipo... Enfim, o que houve, cara? Eu discordo um pouco de você, porque vejo algumas equipes jogando
com 2 atacantes. O Bahia mesmo é uma equipe que joga com 4 jogadores no meio campo e 2 atacantes. Até no próprio 4-3-3, mesmo que existam 2 jogadores pelo lado, existe um centroavante ali para concluir a jogada. Então, eu acho que no Brasil tem diversas equipes jogando de forma diferente. E mais importante do que os números é a performance da equipe, a forma como se pensa o jogo, para que a gente consiga ofertar para as pessoas que consomem futebol boas partidas. Maravilha, Fernandinha, vai daí do estúdio. Ó, um beijo. Tá me devendo uma bala Juquinha amarela, porque eu deixei você fazer mais uma pergunta, a gente não tinha tempo, tá? Vou te cobrar. Dudu, um beijo enorme pra você, muita sorte. Coloca aí tudo que você já sabe de futebol. Esse cara aí que tá na tela de vocês é um treinador fantástico, maravilhoso, fez muito pela base do Botafogo e já há muito tempo deveria estar assumindo esse profissional aí, mas agora que houve a oportunidade, Deus sabe de todas as coisas. Dudu, um beijo enorme pra você, boa sorte, viu? Obrigada, tá? Eu vou falar, sabe o que pra eles, ô Cazé? Coisa sua agora. Coisa do teu time. Coisa minha? Torcedor vascaíno, atenção. A nova camisa do Vasco foi lançada hoje, tá linda demais. Pode ser sua até sexta-feira. Tá aqui na tela enquanto eu vou falando. Vocês vão apreciando essa coisa maravilhosa. É só você mandar pro nosso Twitter uma foto mostrando todo o seu amor pelo Vascão. Não se esquece de colocar a hashtag SBT Sport Rio, hashtag SBT Sport Rio. O vencedor ou a vencedora vai levar para casa essa camisa aí que tá na tela de vocês, que é a nova camisa do Vasco. Eu quero agradecer a Mega Loja Gigante da Colina de São Januário, que mandou esse presentão pra gente. Você pode entrar aqui, ó, no Instagram deles e no site, enfim. Hoje já tem a pré-venda, não é isso, Cazé? Exatamente. E é a camisa... Olha que linda. Nossa Senhora, tô arrepiado. Eu tô todo vendo. arrepiado. Linda, Parece que né? eu vi aquele filme lá dos Vingadores. Você também gosta? Nossa Você Senhora. gosta de Vingadores? Eu gosto mais da camisa do Vasco. Ah, tá. Inclusive, Mega Loja. Tudo bom? Ó, manda uma pro Cazé, gente. Tem tamanho pra você? Ah, pô, como é que não tem, Tem? pô? Pro magro, pro gordo, até os Tem, eu sei que tem. Até 8G, cara. Tem mesmo. Pô, aí 8G Muito eu bacana não cheguei isso, nesse né? limite ainda. Isso que o Cazé tá falando, gente, é verdade. Tem mesmo, tamanho não é brincadeira, grande. não. Tem tamanho até... Tem 4, 5 e 8, eu acho. Vai do 5 pro 8, né? Mas aí se você decide se você é 5 ou se você é 8. Quer um gabarito pra quarta-feira? Fala. Vai pra São Januário, come aquele churrasquinho lá de R$2, que invariavelmente vai dar uma desinteria em você. Tudo bem? Acontece. Vai na Mega Loja, compra a camisa nova e vai ver a vitória do Vasco sobre o Atlético Mineiro. Olha aí que beleza. Muito bem, meninas. A gente conversou aí com o Dudu, tá aí na tela a camisa, linda essa camisa nova. Lançou hoje, gente, muito bonita. A gente conversou aí com o Barroca, a gente vê o futebol feminino acontecendo, infelizmente ainda no Brasil, mas pelo menos a gente já deu o pontapé inicial, né? Como é que vocês estão projetando a carreira de vocês? Que é difícil, um terreno que ainda tá meio molhado para vocês pisarem, né? A gente projeta o melhor, né? Eu, desde sempre, todas as camisas que eu vesti, por todos esses times que eu já passei, o que eu quero almejar é a seleção brasileira. Então, eu tendo saúde para lutar e chegar lá. Muito bem. Vocês enxergam que com essa nova lei que já está acontecendo, né, o futebol feminino vai ter mais espaço, enfim, ou vai ficar só nisso aí? Aí faz um timezinho, cumpre uma tabelinha e tá tudo certo. O que vocês enxergam? No mercado nacional, tá? Não vou deixar embaraçosa falar de Botafogo, não. Tô falando num todo. Num todo, eu acho que, na minha opinião, daqui a 1 ano, 2 anos, eu acho que desande sim. Porque já deu o pontapé agora, já tá começando a andar as coisas. Acredito que daqui a 1 ano... acredito que daqui a 1 ano já comece a deslanchar isso aí. E, Cazé, uma coisa delicada, né? Que a gente pede tanto para as pessoas darem mais oportunidade ao futebol feminino e as pessoas não consomem o futebol feminino. E aí a gente fica numa situação de o que fazer, né? Porque quando a gente fala de futebol, gente, a gente fala de produto. Não é só um esporte, é um produto que ele precisa ser consumido. Precisa de pessoas que comprem o ingresso, a camisa, a transmissão do jogo e tudo mais. E para isso acontecer, para o patrocinador querer colocar dinheiro ali, o futebol feminino ainda não conseguiu isso. Como resolver esse problema? É complicado. Eu acho que hoje no Brasil, só o futebol profissional masculino tem investimento. Nem a base direito você vê. Verdade. Às vezes eu saio aqui o SBT em São Cristóvão, eu vou a São Januário treinando o jogo da base do Vasco. Só tem familiar. Só tem família, poucos torcedores. Se o time chega numa fase aguda, vai ter mais gente, mas assim, mesmo na base,
que você conhece algum jogador ou outro, tem pouca gente. O futebol feminino, então, que é escanteado, assim, você vê... quando é que o Vasco joga onde? Joga na Avenida Brasil, lá, joga em Niterói. Então, assim, são lugares distantes pra torcida, né? Então, você vê que vai pouca gente, mas, assim, dá uma chance, cara. Eu acho que a maior parte das pessoas que não procuram, não vão, é por puro preconceito. De falar, não, o futebol feminino é horroroso, que não sei o quê. Cara, vamos ser honestos aqui. Se tu não torce pro Flamengo, teu time é horroroso também. Eu vejo o jogo do Vasco, meu time é horroroso. Eu duvido que o time feminino seja pior que o time masculino. Porque não dá, bicho, não dá. Então, assim, eu só não vou no feminino por falta de tempo mesmo, logística. Os jogos são de tarde, num sol absurdo. As meninas não precisam falar isso aqui não, porque não tem por que reclamar. Mas, assim, um sol absurdo de 3 da tarde, 2 da tarde. Quando o jogo é fora do Rio de Janeiro, elas vão de ônibus, não vão de avião. Então, assim, valoriza, cara. Porque, meu irmão, tá vendo aqui, ó, é o escudo do teu time, cara. Tá aqui o escudo do teu time. Então, assim, pode ir bem, pode ir mal, tá representando o seu time e você, como torcedor, tem que fazer a sua parte. E é começando pelo torcedor que vai crescer cada vez mais. A gente viu o Santos, que investiu lá nas sereias, né, no futebol feminino. Bacana e demais, que gera retorno. Tem público que quer ver. E o futebol feminino, que no momento, no nível geral no Brasil, tá vivendo uma crise, né? A seleção brasileira não tá bem. Pode estar surgindo aqui nessas meninas, em tantas outras, o futuro, cara. Então, vamos dar uma moral. Eu acho que não vai ficar só nesse projeto de, não, faz um timinho aqui, será, só pra cumprir tabela. Porque eu acho que quando um clube entra, eu pelo menos penso assim, eu acho que os clubes pensam assim também. Quando o clube entra, tem um projeto, Vasco, Flamengo, Botafogo, Corinthians, Santos, que é o melhor, né, cara? Quer ser campeão. Não vai ser só pra cumprir tabela, perder e beleza, fiz minha parte. Eu acho que busca a excelência, pelo menos deveria acontecer isso. Muito bem, olha só, de folga no Real Madrid, o Vinícius Júnior viajou para Milão. Vida de cinema. E foi visitar um dos seus melhores amigos aí nos tempos de Flamengo, que é o Lucas Paquetá. O Vinícius publicou fotos ao lado dele, né, em frente à Catedral de Milão, um dos pontos turísticos da cidade. Tá aí na tela de vocês, legal. Meninas, quando eu quero ver minha amiga, do tempo de escola, ela sai lá da Tijuca, que ela mora lá na Tijuca. Ela vai lá pro Meia, que é onde eu moro, e a gente se encontra ali em frente ao Leão do Meia. Vocês já foram ao Meia? Tem um leão lá, né? Só no Meia tem um leão. A gente fica ali em frente ao leão conversando. Bem parecido com o cenário do resenha, Lucas. Né? Resenha. Importante a gente estar o quê? Com o que a gente ama. Sim, não é mesmo? Mas isso aí... Você tem sorte da sua amiga tá na Tijuca e você no Meia. Porque se sua amiga estivesse em Milão, você tem que pegar um voo de 12 horas. Eu não ia pegar. Então, tá vendo? Olha aí. O cara, de repente... Olha que foto bonita, os dois lá na catedral. Cadê? Cadê os dois na catedral? Um abraço pro Lucas. próxima. O Paquetá, cara... Aí, ó, que lindão. O Paquetá, que é um cara chato demais. Sério? Quando o Vasco perde... Abre no Instagram aqui pra tu ver. Que ser insuportável. Ficando sacaneando. O Flamengo ganhou do Vasco agora. Mandou fotinho, zoando, videozinho. Eu falei, irmão... Fica aí na tua Itália aí, de boa, e não me perturba mais. Cara... Agora com o Vinícius Júnior lá, ele vai sossegar. Vai sossegar. Tranquilinho. Mas isso é a vida de jogador de futebol, mas meninas, isso aí que tá na tela de vocês é menos de 1% de todos os meninos que sonham em jogar futebol no Brasil. A vida por trás desses meninos é muito mais dolorosa até chegarem aí do que as pessoas pensam. Como a barra que vocês vão passar ainda, que vocês já estão passando. Você de Porto Alegre morou na casa dela porque a família abriu as portas, senão você não ia conseguir realizar esse sonho. Por trás de um jogador de futebol que hoje usufrui disso, eles passaram por muitas coisas, que é o que vocês passam, né? Muita coisa difícil a gente passa. Já passei por situações que eu achei que eu nunca ia passar, mas já passei por causa do futebol. Então, assim, a gente passa porque a gente gosta, entendeu? Então a gente está ali porque a gente sabe que uma hora vai dar certo. Lá na frente é um colevou os frutos. Muito bem, a gente vai chamar um break, mas eu quero na tela a camisa do Vascão. Cadê? Pro Cazé ficar arrepiado. Eu gosto de Cazé arrepiado. Cadê? Cadê? Calma. Cadê Falaram calma aqui pra mim, que a gente vai botar na tela do pessoal a nova... Ai, não... Que isso, gente? Isso é Flamengo! Que isso, cara? Não, mas mandaram. Que isso? Tá aí. A gente já volta, tá? Olha a diferença. Entra no Twitter. Trabalho, a Cruz de Malta, esquece, tá? Não tem, vocês não têm. Não adianta! Chegou a hora de dar tchau. Cadê a música de últimas? É hora de dar tchau. Você seria quem? Malala, Pô, Tinky Winky ou Dips? O Tinky Winky é o maiorzinho, né? É. Eu acho que seria o Tinky Winky. Tinky Winkyzão, né? Ainda mais assim, né? De azul. Aí, grandão. muito bem. Vai. O destaque final é o seguinte, ó, rapaziada.
Vasco divulgou ontem, teve o balanço, né? Os clubes têm que entregar o balanço até acho que o fim de semana que vem. O Vasco divulgou um balanço com um superávit, ou seja, um lucro, né, de 60 milhões de reais. Faz sentido isso? Não sei. Acho que não, porque o Vasco está cheio de dívida. Mas é o que os números dizem. Se o Vasco continuar mantendo esse superávit nos próximos anos, a situação vai melhorar. Ainda vai ter muita explicação a ser dada, mas aparentemente é um passo otimista. Vasco e Galo amanhã. Eu falo sempre muito antes, porque pra dar tempo da galera comprar ingresso. Sim, né? claro. Compra teu ingresso, meu camarada. Faz o seguinte, vem comprar o ingresso aqui e já vai na Mega Loja, já tá à venda. O Vasco acabou de twittar falando que a camisa nova do Vasco já está à venda. Se você não quer esperar sexta-feira na promoção, no sorteio aqui do programa, vai lá comprar, cara. Se você tem condição, principalmente, muita gente participa da promoção porque não tem condição de comprar. Mas se você tiver uma condiçãozinha maneira, compra lá a camisa, vale muito a pena, tá espetacular. Compra o seu ingresso e vamos ver o jogo quarta-feira. O Vasco tem que ganhar, hein? Muito bem, vou agradecer a Andressa e a Samira, elas são do futebol feminino do Botafogo, passam muito perrengue porque o futebol feminino tá acontecendo, infelizmente, ainda no Brasil. Eu peço você aí de casa, a gente esperou tanto pelo Hexa, tanto. Aí você fala, o Hexa chegou? Chegou. Sabe quem é Hexa? É a Marta. A mulher joga muito. O futebol feminino, a Marta é a maior personificação dela. Então você que tem um dinheirinho aí, pode não ser tanto. Injeta seu dinheirinho no futebol feminino, as meninas agradecem e eu agradeço vocês, meninas. Muito obrigada, viu? Boa sorte, falem a última de vocês, o momento é de vocês e a gente dá tchau. A última, eu queria pedir mais apoio ao futebol feminino, Muito bem. porque hoje em dia tá difícil, mas vamos melhorar isso aí, vamos mudar essa página. Muito bem, Samira, sua última. Muito obrigada também, faço das palavras da Andressa as minhas, peço apoio ao futebol feminino. Isso Muito aí. bem, vamos injetar dinheiro no futebol lembrar, feminino. Fernanda, quando o pessoal fala que o futebol feminino é horroroso, que jogam mal, não sei o quê, tu tá destruindo o sonho dessas pessoas, cara. Então isso dá uma aí. chance, cara. Dá uma Muito que você pode bem. dar uma chance. Se não gostar, aí tu fica em casa, irmão, beleza. Mas sem preconceitos e preconceitos. Muito bem, gente, amanhã a gente volta, tá? Um beijo, tchau meninas, obrigada. Abraço Tchau. a todos! Compre a camisa do Vasco, dê dinheiro pro Vasco, ajuda o clube.